Olá, queridos amigos, homens e mulheres de prata, dando sequência a mais um episódio fantástico, vamos receber Nicolas Totti, um especialista em blusones. Isso, você sabe que a gente tem um cuidado muito grande sobre longevidade, felicidade, e um dos temas bacana com esse ecoturista, né, tenista, ele vai deixar tudo isso vai lá para falar com a gente sobre as blusones. Nicolas, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, esse cara que é uma sumidade quando se fala de blusones. Conta pra gente um pouquinho, quem é Nicolas? Bom, Cuca, prazer imenso estar aqui com vocês. Realmente é uma honra, né? A gente já se conhece há algum tempo. Sou o maior admirador do seu trabalho, né, Pô, no Homens de obrigado. Prata. E assim, quem que é o Nicolas? Pô, essa é uma pergunta longa, né? Mas resumindo, né? O Nicolas enfim, é um engenheiro que durante 35 anos tem liderado empresas, negócios, montou vários negócios. Eu vivi no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Bagagem. Sou uma pessoa encantada por fazer o bem, por propósito mesmo, né? Embora essa palavra aí esteja um pouco Hum. batida, mas enfim, a gente gosta de desafio, gosta de fazer o bem, gosta de expandir, gosta de impactar as pessoas, impactar a sociedade. Então esse sou eu, né? E com certeza minha esposa teria uma outra versão, mas eu vou ficar com essa. É mais segura, é mais seguro. Bom, você pela trajetória que você falou, uma trajetória impressionante, né, com muito respeito, inclusive saiu de uma grande empresa recentemente, até você queria que você falasse dessa última experiência, e você tem na sua carreira, né, essa maneira de ser empolgante, ser determinado, né, e muito carinhoso, né, com as pessoas. A gente sabe que você é uma pessoa que, apesar de ser rígido, mas é muito carinhoso e tratou as pessoas muito bacanas. O que te levou a você, de repente, começar a entender um pouco mais essas blue zones ou falar sobre longevidade? Então, Cuca, como eu comentei, eu estou há 35 anos no mercado, né? E desses 35, essencialmente eu trabalhei com saúde, inovação e tecnologia. E nos últimos 20 anos, na Sharecare, que é uma empresa de ponta, uma super empresa americana, que está criando, né, há mais de 10 anos, agora já quase 15, um grande ecossistema voltado para a gestão de saúde populacional, saúde digital, prevenção. Enfim, a gente tem todo o espectro da saúde dentro da Sharecare. Tá. E uma das coisas, uma das unidades de negócio que nós tínhamos era voltada para a questão de transformação de cidades. E a transformação de cidades, que é o projeto Blue Zones, ela essencialmente vem do conceito de todos os estudos que foram feitos relativos às Blue Zones. Legal. Então eu me envolvi com esse tema, né, já há muitos anos, e nos últimos dois a gente tem assim, estado muito presente com isso, porque a gente está fazendo o possível e o impossível para trazer esse projeto de transformação de cidades e empresas para o Brasil. Que bacana. Então Então, hoje assim, já existe aqui no Brasil esse trabalho? então, o trabalho existe para a gente trazer Tá. para o Brasil, mas é um projeto de longo prazo. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos já mais de 70 cidades nos Estados Unidos, são 15 anos desse projeto. É um projeto encantador porque ele transforma a cidade ao longo de 3, 4, 5 ou mais anos. E a gente vai envolver praticamente todas as lideranças públicas e privadas da cidade, vai envolver a população, vai envolver as cidades, as grandes entidades, vai envolver a questão de políticas públicas, vai fazer alterações no urbanismo da cidade e nós vamos buscar engajar os ambientes onde as pessoas convivem. Então, a gente vai trabalhar com as empresas, com os restaurantes, com os supermercados, com as igrejas, Que com as bacana. escolas, com as universidades. Então, é um projeto super inspirador, porque ele gera resultados e impactos Social de total, né? longo prazo. Então, não é só um projeto que você fica alguns anos, obtém uma certificação, que é uma certificação internacional, em termos daquela cidade estar certificada para o projeto Blue Zones, mas é algo que ao longo do tempo nós transferimos para a cidade. E a cidade passa a ser, entre aspas, detentora e Tá. cada vez mais passa a liderar
esse projeto para que seja um projeto da cidade, um ativo da cidade. Você está falando de cidades brasileiras. Tem alguma que vocês acham que será a próxima Blue Zone brasileira ou a primeira Blue Zone brasileira? É, é assim, Ou está mais adiantado de alguma maneira? eu, Ah, eu, pode falar pra gente, pô. Cuca, é assim, Eu vou falar, hein, que eu sei. eu sou um cara supersticioso, né? Como a gente já teve várias idas e vindas, eu diria para você o seguinte: hoje a gente está focando muito em termos de Santa Catarina, Bacana. e São Paulo. Alguma razão específica por causa desses Porque o dois Blue Zones, estados? então, o Blue Zones não é para você tirar uma cidade da miséria ou tirar a cidade de uma situação crítica para transformá-la numa cidade modelo. O Blue Zones, ele requer certas condições para que você possa trazer para a cidade. Então, como eu comentei, a questão do público e do privado, as lideranças e as entidades trabalhando em conjunto é fundamental. A questão da ética, a questão das entidades, né, terem um certo grau de compliance, né, a questão da cidade ter uma série de programas e ações, vamos dizer, uma certa maturidade. Então não é qualquer cidade. Por isso que em Santa Catarina a gente identificou uma série de cidades Eu com soube essas uma vez que, prerrogativas. não sei se é sério isso, parece que Joinville poderia ser uma das cidades. Joinville certamente é uma das cidades onde a gente tem trabalhado muito forte nos últimos 2 anos. E, assim, eu considero que seria uma das cidades ideais Pois é. para se fazer esse projeto por N razões possíveis e imagináveis. E nessas cidades existem pessoas mais longevas também? Como é que é? Porque o projeto Blue Zones também a gente vê por longevidade da idade, né? Pelo menos que a gente tem na nossa santa ignorância, sempre liga que as cidades Blue Zones é a cidade mais de velhinho. Isso faz sentido ou não? Na verdade, não, Cuca. Não, porque assim, quando a gente fala de Blue Zones são as 5 localidades no mundo onde um grupo de pesquisadores liderados pelo Dan Bittner, né, que é uma pessoa, que é um americano, eles junto com a National Geographic, junto com uma série de pesquisadores e experts, buscaram identificar no mundo onde você tem um nível, né, de longevidade maior do que na média mundial. Então, estudando o mundo, eles chegaram à conclusão que em 5 localidades eles conseguiam identificar isso. Uma delas é Okinawa, no Japão, você tem Icaria, né, a ilha de Icaria na Grécia, Sardenha na Itália, a Península de Nicoya na Costa Rica Costa Rica, Costa Rica e Loma Linda, que é americana, né? um subúrbio americano a cerca de 95, 100 quilômetros de Los Angeles, Do lado oeste. que é, vamos dizer, uma comunidade muito... eles têm muitos adventistas nessa comunidade. Então, E nelas todas prevalecem as pessoas por volta de 100 anos? Ou não, então, isso é uma curiosidade. nessas localidades você tem um índice altíssimo de centenários, ou seja, pessoas com 100 anos ou mais, mas também muita gente longeva, que está aí nos 80 e muitos, 90 e tantos, etc. Mas então uma das características eu estou certo, né? Não, Sempre. você está absolutamente certo. Então, qual que foi o ponto deles, né? Poxa, se nós identificamos os locais onde as pessoas vivem mais, a próxima questão é por quê? Por que elas vivem mais? Tá. É o saber o porquê. Tá. E aí eles estudaram essas localidades por anos e assim, num primeiro momento, a visão deles é de que pô, deve ter alguma coisa na água, deve ter um elixir da vida, da juventude, alguma coisa diferente e tal. Fonte de juventude. Alguma coisa assim, né? Mas não Até tem? meio lúdica. Então, e aí o que acontece? Se você olhar no mapa, essas 5 localidades estão totalmente dispersas e elas estão muito longe fisicamente uma das outras. Elas têm... E não tem um alinhamento. Não, tem até um certo alinhamento, vamos dizer, em termos né, dos trópicos e tal. Mas o ponto central é que, mesmo sendo localidades relativamente fechadas, remotas, e não se comunicando entre elas, eles conseguiram identificar 9 itens ou comportamentos que são muito próximos para todas elas. Mais ou menos dita a regra, esses 9 pontos. E esses 9 comportamentos... Fala pra gente. Então, esses 9 comportamentos são muito interessantes, gente, porque assim,
Quando a gente fala hoje de felicidade, né, essencialmente os itens associados à felicidade estão dentro desses 9 comportamentos. Que bacana. E os 9 comportamentos, não é que esses 9 comportamentos vão fazer você viver mais. Em essência, a gente está falando de 9 comportamentos que vão fazer você viver melhor. E se você viver melhor, você vai viver mais e com Verdade. menos custos. Qualidade de vida, felicidade. Então a gente tem que entender, porque hoje no Ocidente a gente tem um foco muito grande, a gente precisa viver mais, como é que eu vivo mais? E aí você começa, não, eu preciso da academia, né? Eu vou tomar suplemento, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para tal. É uma cobrança. Mas Né? no fundo, o que se precisa ver é o seguinte, se você está vivendo bem, porque se você viver a tua vida na sua plenitude, existe uma chance muito maior de você viver melhor e vai ser uma consequência você viver mais. As pessoas nas Blue Zones, só fechando o tema, né, eu quero que você fale os novos itens aí. Né, quando você pergunta para elas, pô, mas por que você viveu até os 100 anos? Elas não sabem responder. Entendeu? Não foi um objetivo de vida. Elas viveram a vida. Pô, estou aqui com 100 anos, estou bem. Pô, se eu aguentar, vivo até os 110 e vou vivendo até o dia que em algum momento não vou viver mais. Né? Então isso é super interessante. Mas voltando à questão dos 9 comportamentos, que eu acho que abarcam aí um mundo de coisas a serem... E são comportamentos naturais, né? No dia a dia, pelo que você está falando. São comportamentos simples, eu não vou falar nada do outro, assim, não é, né, ciência de foguete, nada disso. Eles chegaram à conclusão dos 9. Então vamos lá, pirâmide na parte de cima. Você se exercitar ou se movimentar naturalmente. Ok. É um caminhar, subir escada. Qual que é o segredo? O segredo nada mais é que, assim, nessas localidades, você imagina Okinawa. As pessoas em Okinawa têm pouquíssimos móveis. Elas, quando sentam, elas sentam no chão, praticamente, no tatame. Só o ato, né? Então você imagina, 30, 40 vezes por dia, pessoas, né, sentando e levantando. Já é um fortalece os músculos. A capacidade de equilíbrio é outra. Né? A movimentação é outra. Com uma movimentação simples, né? Não, é isso. Você não precisa ser super-homem, você não precisa ficar carregando, né, peso e etc, etc. Mas essas pessoas, elas vão visitar os amigos, elas vão andar. Muitas vezes essas regiões, elas são relativamente íngremes, então a pessoa vai subir e descer. A pessoa tem que arrumar a cerca, ela tem que fazer a comida. Hábitos do dia a dia. Então, assim, a gente chega em casa, senta ou deita. Então, assim, a gente inverteu o processo. O ser humano foi feito para 2 coisas, né? Ou você vai fugir de alguma coisa que quer te comer, e você é o lanche da hora, ou você estava correndo atrás de alguma coisa que é o teu lanche. E, evidentemente, entre esse processo de fugir ou correr atrás, você ia descansar para poder fazer isso. Claro. Hoje não, hoje a gente está descansando o tempo inteiro, que é uma coisa absolutamente para correr atrás de nada, porque hoje você aperta um botão, a comida vem, você aperta o outro botão, o transporte vem. Então, mas esse é só vamos lá, vamos para a segunda parte. São 4 blocos, tá? Então, no segundo bloco, você tem a questão da perspectiva correta. É uma combinação do seu propósito, e aí esse tema está batido, mas quando a gente fala de propósito, é uma combinação. O que é o propósito? É você combinar aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que te pagam para fazer, e aquilo que a sociedade entende como alguma coisa útil para a sociedade. Quando você junta esses 4 itens, você bate no propósito. Né? E por que é importante isso? Porque ele é um guia. Né? Gente, eu vivo para fazer isso aqui. Eu vou fazer uma série de outras coisas, mas isso é que me norteia, esse é o meu norte. Né? A outra questão está associada com o equilíbrio. As pessoas hoje estão super, né, estressadas, ansiosas, depressivas, burnout, parará, saúde mental. O Brasil é o 3º pior nível de saúde mental do mundo. Terceiro? Né? 3º pior. E agora com as redes sociais, gente, a rede social tem um lado muito legal, mas tem um lado muito ruim, porque está todo mundo vivendo a vida fake, né?
tudo é lindo, tudo é maravilhoso, está todo mundo sorrindo, todo mundo rico, todo mundo não sei o que para. Gente, a vida não é assim, né? A vida tem os seus solavancos, as suas dificuldades, os seus desafios e por aí vai. O terceiro bloco, a gente está falando da alimentação. E aqui é assim, a gente tem o Hara Hashibu no Japão, Que é os 80%. que é o famoso 8 de 10, 80%, que é o seguinte, gente, quando você está se alimentando, você está lá. Se você tiver um certo ritmo de alimentação, se você para nos 80%, significa que você já deu 100%, porque o teu corpo leva um certo tempo até identificar que você já está full. A questão de você se alimentar com alimentos naturais e evitar os processados ou industrializados, e você ter certos rituais de alimentação com a família, com os amigos, e é o famoso wine at 5, né, o vinho às 5 da tarde. Então, esse terceiro bloco diz respeito à alimentação, a qualidade, quantidade e os rituais. O 9 é a questão do pertencimento. Então, o que é o pertencimento? E também está associado muito com a questão, como eu comentei, da felicidade, né? É você ter uma rede de amigos que possam servir de suporte para os bons e maus momentos, que são aquelas conexões onde você tem um grau de intimidade, onde de fato você cultua essa relação, não são aqueles amigos mais ou menos, né? Aqueles que enquanto você está bem, está todo mundo do teu lado, né? Quando você está mal, desaparece todo mundo. Normal, né? Então são aqueles amigos para você contar, né? No Amigos Japão, mesmo, né? no Japão, eles criaram aquelas redes, eles chamam de moais, que são aquelas redes de pessoas que têm uma afinidade muito grande, né? Existe a questão da religiosidade ou espiritualidade, você acreditar em algo maior, você fazer parte de uma religião. Nas Blue Zones, 90% ou mais dos centenários, eles pertencem a uma religião e eles praticam. E por fim você tem a questão da família, nos seus diferentes níveis, que a família é o berço, né? É onde as coisas realmente acontecem, e é fundamental você nutrir a família dia a dia nas suas relações entre cônjuges, na sua relação com as crianças, né, com os menores, e também com os pais e avós, etc., Tá. que em muitas localidades das Blue Zones, eles permanecem vivendo em conjunto ao longo do tempo, né? Então, esses 9 comportamentos, eles são super importantes para uma vida melhor. Mas aí eu vou inverter, Cuca, porque aí chegamos no projeto que a gente está tentando trazer para o Brasil. A conclusão dos estudos das Blue Zones foi a seguinte: essas pessoas, elas não têm um DNA diferente do nosso, ou essencialmente diferente. Elas não têm uma disciplina maior. O que elas têm? Elas têm um ambiente que faz com que esses 9 comportamentos sejam privilegiados e sejam estimulados. E aí veio a sacada, que eles falaram, pô, se isso é verdade, por que a gente não inverte e transforma as nossas cidades Em Blue Zones. em ambientes Blue Zones? Você acha que as indústrias estão preparadas até ter essa mão de obra mais sênior nessas Blue Zones? A indústria e comércio. É uma pergunta para saber realmente a Blue Zone, mas dá oportunidade para as pessoas, eventualmente, com essa idade? A sociedade mudou, as empresas estão passando por uma transformação e nós, como pessoas e como profissionais, também estamos passando por uma transformação. Muito rápida. Que a gente precisa entender, porque assim, nós fomos, né, vou remeter aqui, o que existia, né? Bom, você era estudante, aí depois você ia para a sua vida profissional, e mais ou menos com 60 anos, você ia fazer uma pré-morte, que é, meu amigo, você vai entrar no clube dos aposentados e dos inúteis. Acabou para você, né? Acabou para você e acabou. Só que quando eu remeto a Blue Zones, esse que é o ponto, né? Esses estudos são fantásticos, porque tem muita sinergia com tudo aquilo que a gente está falando. Hoje a gente já sabe que uma pessoa normal, se ela tiver certos hábitos, comportamentos, etc., com as condições que a gente tem hoje, ela tem total perspectiva de viver até 90 e tantos anos. E você acha que tem atividade no mercado para essas pessoas? Então,
É o que eu estou falando, está tudo mudando, né? Porque é difícil, hein? Então, mas é difícil pelo seguinte também, porque quando a pessoa chega aos 60 hoje, você tem muita gente que fala, agora eu já fiz, né? Eu já fiz, pô, meus filhos já estão maiores, parará, Que é um parará. erro, né? E a pessoa dá aquela, né, agora o que que eu vou fazer? Não sei, meu amigo, você vai ter mais, se você se cuidou, você vai ter mais 30 e poucos anos, você vai ter praticamente 50% a mais de vida, Pra né? curtir o que você não curtiu. Para você curtir e para você aproveitar o teu melhor, porque quando você foi, né? Pô, eu tô há 35 anos trabalhando, mais até, né? Pô, quanto que eu não aprendi nesse tempo todo? Muita O coisa. quanto que eu fiz de bobagem, de besteira, de coisa Muita que eu falo, coisa. meu Deus do céu. É tudo muito, né? É tudo muito, muito. É tudo muito. E aí, assim, quando você está no seu melhor, porque hoje, esse que era o ponto. Há 40 anos atrás, a pessoa que chegava nos 60, ela estava meio. Porra, era um carro já meio que baleado, tá certo? É velho. Era Que velho. estava velho, o pneu já estava gasto, né, a suspensão já não funcionava, o motor estava meio que soltando. Encosta ele. Né, já estava meio que para uso eventual. Meu amigo, hoje, porra, a gente está assim, não vou dizer que o nosso melhor, porque aí também é exagero, mas É, mas nós dentro, estamos absolutamente lúcidos, capazes, produzindo. e assim, eu acabei de sair de uma grande multinacional. Pô, eu tô babando, assim, e eu tô curtindo, porque você E fala, você pô, está tendo espaço para arrumar novos negócios? então, Cuca, esse que é interessante, porque quanto mais eu falo com as pessoas, mais elas estão me dizendo que, Nicolas, o mundo está mudando. As empresas estão cada vez mais buscando pessoas com teu perfil. Porque são aquelas pessoas que, cara, estão com muita vontade, têm uma bagagem imensa, né? E assim, tem consistência, tem valores, tem princípios, tem a forma de pensar, o famoso mindset. Agora, você pode ter duas situações. Ou você vai focar no ruim, no difícil, etc, etc, ou você vai focar nas soluções. Eu sempre falo, até nas minhas empresas eu falava, problema não existe, tem que ter solução. O problema Mas é sempre vai ter. isso. Se você focar na solução, você esquece os problemas temporariamente. E No mi- sempre tem alguma solução. tem. Sempre Nem tem. que for para você abandonar tudo aquilo lá, mas tem uma Não, solução. eventualmente a solução é que, pô, aquele projeto acabou e você tem que ir para o outro. É a solução. Tá tudo certo. Nicolas, pô, tem tanta coisa para falar que nós ficaríamos horas e horas e horas. Mas manda uma mensagem aqui para gente. Com tudo isso que você aprendeu e que você está dividindo com as pessoas, o que você falaria aqui para os homens e mulheres de prata? Então, Cuca, eu queria deixar uma última mensagem aqui para o que você falou, né? A gente pode ficar aqui horas e horas, mas eu queria deixar uma última mensagem. Gente, é o que eu pratico e é no que eu acredito, né? Todo dia que você acorda, você inicia um novo ciclo. Com certeza. Curta aquele ciclo, porque é naquele dia que você vai fazer as coisas acontecerem, é naquele dia que você vai ficar triste, vai ficar alegre, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos bons, vai ter conquistas, vai ter perdas, etc, etc. Quando você fecha o dia, aprenda a fechar aquele ciclo. Aquele dia já passou. Você pode reviver, você pode trás não tem verificar, estudar, aprender, mas ele já foi. Então é assim, viva o presente de cada dia. É óbvio que você tem que planejar, que você tem que pensar, etc, etc. Mas aquele dia é o dia onde as coisas Se acontecem. não viver o dia, não vai chegar no futuro. Entendeu? E assim, quando você for olhar, puta, você vai ter 57 anos como eu tenho hoje, daqui a pouco eu vou estar contando 70 e tantos, 80 e tantos, parará, mas você viveu, bem ou mal você viveu. E é isso que eu sugiro, né? Viva a sua vida, porque é você consigo mesmo, com as pessoas mais próximas e tentando transmitir e receber uma energia que pode ser a mais positiva possível. E eu sugiro que você se foque nisso, Legal. que é isso que vai construir uma vida que você pode viver na sua plenitude. E outra, as grandes batalhas são dadas para os grandes guerreiros. Então não adianta, que ele falou, viva o dia de cada vez. É isso aí. É Valeu. isso aí. Para encerrar também, uma lembrancinha da nossa água prata e Pô, Cuca, uma agendinha do super legal do Sicredi. super agradecido de coração. E assim, de novo, um prazer
estar aqui com Não, você você é membro honorário. O mérito, né, que se fala. e sucesso para você, sucesso para Homens de Prata Sempre. e que tenha muitas coisas boas ainda por vir. Com pessoas como você, que tem esse conhecimento, esse carinho pelo projeto, nos ajuda a seguir em frente. Sempre. Perfeito. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar por sininho, tudo que possa nos ajudar a divulgar bate-papos como esses fantásticos. Agradecimento especial ao Sicredi, Água Prata, Minsight e Terra Nostra Cidadania. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.